Olá, semioticistas. Ainda analisando a figuratividade no fragmento da obra Madame Bovary, do Flaubert, hoje nós falaremos um pouco sobre o bolo indo-europeu. Iniciaremos com uma pergunta que diz: que espécie de investimento está em causa aqui? Bom, a descrição do bolo veicula um universo axiológico que ultrapassa em muito os valores que se prometiam unicamente gustativos, ou até mesmo os valores estéticos do deslumbramento. Pode-se considerar, antes de mais nada, que a disposição dos motivos condensa os estereótipos românticos da história cultural, com a representação cumulativa das três grandes eras da civilização ocidental. A antiguidade greco-romana com sua mitologia, a da Idade Média e seus romances de cavalaria, e, por fim, o romantismo, que associa os motivos da natureza e do amor. As estratificações do bolo representariam, assim, algo como um dado primitivo sociocultural, que todos podemos evocar e reconhecer. Este formaria um daqueles tantos clichês, ironicamente interpretáveis, que constituem o crivo cultural de leitura do mundo próprio da heroína e que a caracterizam. Ou seja, o bolo se mostra assim como uma definição oblíqua da própria Emma Bovary. Mas uma outra interpretação se esboça ao mesmo tempo, a qual já não se aplicaria a um estereótipo, mas designaria mais profundamente um arquétipo. Esses motivos distribuídos no bolo coincidiriam, pois, com um discurso ideológico de amplitude muito mais geral. De forma bastante surpreendente, a organização tripartida do bolo monumental vai ao encontro da concepção social tripartida, da ideologia indo-europeia, evidenciada por Duhamel em Mythe et Épopée. Trata-se da estrutura das três funções identificada como princípio e quadro organizador do imenso corpus de aparência tão heterogênea das religiões indo-europeias e de suas divindades. O estudioso Duhamel, na sua obra Mito e Epopeia, diz: para além dos sacerdotes, guerreiros e produtores, e mais essenciais que eles, articulam-se as funções hierarquizadas de soberania mágica e jurídica, de força física e principalmente guerreira, de abundância tranquila e fecunda. Levando adiante essa descoberta, Duhamel, ou Dumésio, aliás, o estudioso Dumésio especifica que a concordância dos nomes divinos perde, se não todo o interesse, ao menos sua ilegítima primazia em prol de uma outra concordância, que é a dos conceitos, e, principalmente, dos conjuntos articulados de conceitos. Ele salienta que o nível de reconhecimento de tudo aquilo que fundamenta a semelhança e o parentesco entre os mitos e as religiões hindu e escandinava, grega e germânica, romana e celta, não deve ser procurado prioritariamente em distantes e hipotéticos parentescos linguísticos ou filológicos, mas sim em uma estrutura ideológica, uma isotopia temática e uma estrutura ideológica similar que constitui sua marca e institui sua origem comum. Esta pode se manifestar sob diferentes e de formas extremamente diversas.
Ora, é exatamente uma manifestação dessa ordem cultural que parece propor, enfim, o bolo de casamento de Emma Bovary. Por meio de sua disposição figurativa, em suas camadas e em sua hierarquia, o bolo monumental apresenta o modelo conceitual das três funções ideológicas. Nós poderíamos ver, ou até ver nisso, um dos princípios de sua coerência, ao passo que toda coerência icônica realista é inexoravelmente minada, como vimos. O bolo traz uma visão invertida do mundo. Na verdade, o texto realmente condensa, no discurso emblemático de suas figuras, as três funções dumezilianas, ou seja, com o céu e as estrelas, o templo corresponde à função de soberania mágico-religiosa, com o torrão e suas fortificações, a função guerreira, e com a campina, o lago e o amor no trapézio, a função de reprodução. A profusão de ingredientes comestíveis, contrastando com a sua ausência ou relativa escassez nos dois níveis precedentes, ilustra, aliás, os valores de abundância tranquila, ligados a essa terceira função. Incontestavelmente, pode-se reconstruir, a partir desses traços figurativos, a síntese do sistema ideológico completo, como se fosse uma modesta manifestação de um vasto modelo de representação e de pertinência. O bolo de casamento reexprime, pois, em seu enunciado, um dos grandes arquétipos funcionais da cultura. E, no entanto, a hierarquia do panteão ela é invertida, ou seja, o templo ele está na posição inferior, o torreão na mediana e a campina na posição superior e dominante. Ou seja, é interessante notar que a terceira função se encontra no topo. Estranho efeito de ironia na inversão da hierarquia trifuncional, que vem reforçar a inversão já observada dos valores espaciais, do baixo e do alto, e confirmada, uma vez mais, no plano da substância do conteúdo pela filiação do mais elevado, que está embaixo. A dimensão desvalorizada do não comestível no contexto da sobremesa, que é o papelão, a alcorça e o papel.